E Alex, como que foi sair, cara? Porque assim, 8 anos lá, depois de muito tempo... Mas eu não saí, eu fui expulso, né? Mas saiu, assim, como que foi essa quebra pra você? Ah, Essa saída foi chata? Horrorosa, né? É? Horrorosa porque não tinha motivo, né, cara? Eu joguei no sábado, normal. Tivemos um jogo no sábado. Perdemos o jogo, normal, não tem nada de absurdo nisso. No domingo teve um treino normal. Na segunda-feira eu me apresentei, os caras viraram, você vai ter que treinar com sub-20. Falei, com sub-20 eu não vou. E, pô, então vai conversar com o presidente. Falei, tudo bem, vou conversar com o presidente. O presidente vira e fala, cara, é do jeito que o treinador quis ou a gente se separa. Falei, então a gente se separa. Eu tô resumindo a história pra você, porque na verdade eram pequenas discussões existentes nos últimos 3 anos. Mas não existiu um fato, aconteceu isso e vai embora. Mas não era o mesmo técnico esse tempo todo? Era o mesmo técnico? Nos últimos 3 anos era um treinador turco. E aí, essas discussões eram com ele ou era com a diretoria? Não, nunca tive discussão com a diretoria. Discussão era com ele. E também não era... Entendi. Ele falava aqui, eu ouvia, às vezes eu falava pra ele, nada que... Não era uma briga, não, acontece, discussão, você fala, pô, não é assim, pô, fazer... Eles tomaram uma decisão. Entendi. Eu falei, beleza, só que eu não vou treinar com o Júnior. Não, aí é foda. Mas assim, óbvio que, porra, aí tem vários jeitos de sair depois de uma era, vamos dizer assim, lá. E hoje sua relação é super boa com eles, né? Tipo assim, não acho que com o Fenerbahçe sempre foi, né? Foi com o treinador que é ruim, mas... Com eles quem? Com o Fenerbahçe. Não, sempre nunca. foi, você saiu tranquilo em relação a eles também, torcida. Não, com a torcida não tive nada. Porque eu fico pensando, sei lá, né? Porque vai que os caras falam... Não. Meu problema foi muito simples, cara. O treinador tomou uma decisão, passou pro presidente e o presidente assinou embaixo. Entendi. Só que assim, de novo, eu tô resumindo a história. Sim. Esse presidente passou 2 anos preso. Tá. Esse presidente tinha um irmão que estava tocando o clube e eles tinham problemas entre eles. O treinador, como eu contei aqui, 2 anos antes ele tentou me deixar no banco. E não conseguiu, porque eu ia para dentro do campo e fazia as minhas coisas a favor dele. Então, assim, foi uma decisão técnica do treinador. Se você perguntar para ele hoje, talvez ele consiga responder. Uhum. Eu acho difícil, porque eu não tinha ato de indisciplina, eu não tinha feito nada diferente, não tinha feito nada contra ele. A única coisa que eu não aceitei era que eu ia treinar com o sub-20. Falei, cara, não tem motivo para eu treinar com o sub-20. Desde que eu me conheço por gente... Você só toma uma atitude dessa por um ato de indisciplina. Não tive indisciplina nenhuma. E aí, por exemplo, se eu falo com o presidente à tarde, falo, beleza, eu vou treinar com os juniores, talvez eu treinasse ali 2, 3 dias com os juniores e tudo isso se revertesse. Tá. Mas eu também já sacudo, 3 anos passando eu já tava meio por as coisinhas, falei, então beleza, terminamos por aqui. E aí você resolve e volta pro Brasil. Eu volto pro Brasil. E aí, cara, eu lembro direitinho que, porra, falava assim em outros clubes também, né? Porque você foi, tipo, Palmeiras, Curitiba, Cruzeiro. Como foi a escolha? Porque, tipo assim, como foi assim, né? Por que você fez a sua escolha? Pra voltar pra casa. Era só isso mesmo? Porque eu sabia que eram os meus últimos momentos. Uhum. Eu não ia ter muito mais tempo pra jogar. Eu tive conversas, esse retorno pra mim foi muito legal, que eu tive conversas espetaculares. Eu converso com o presidente do Flamengo, eu converso com o Calil, presidente do Atlético, eu converso com o presidente do Cruzeiro, eu converso com o presidente do Palmeiras, eu, César Sampaio, na época que dirigia. Eu converso com as pessoas do Grêmio. Eu converso com pessoas do Flamengo, que, por exemplo, eu achava que nunca mais falaria, porque o meu período no Flamengo foi ruim. E eu achei legal, porque o que o Calil falou para mim, o Atlético conseguiu. O que o Bandeira de Melo falou do Flamengo, o Flamengo conseguiu. E eu volto pro Curitiba porque, cara, é o meu último momento. Tinha uma coisa de adaptação familiar que eu achava que a minha família sofreria, então era mais fácil sofrer em Curitiba do que sofrer em outro lugar. E quando eu vou pro meu primeiro ano já com o corpo já sofrido, de tantos anos jogando, falei, cara, tomei a melhor decisão, vou encerrar no meu clube, onde eu comecei, do jeito que eu imaginei. E essa foi por isso da decisão. Você fala Atlético e Flamengo de objetivo de conquista mesmo? De desenho. Do Calil falar, não, nós vamos ser campeão da Copa do Brasil, nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos ser campeão da Libertadores, nós vamos fazer um estádio. Venha que vai ser legal. O Calil me deu uma aula sobre Cruzeiro e Atlético espetacular, me deu uma aula sobre Belo Horizonte. Eu agradeci, desejei sorte, tanto que quando o Atlético ganha, eu ligo para ele e falo, presidente, parabéns, porque tudo que o senhor me falou meses atrás acabou acontecendo. A mesma coisa com o Bandeira.
Falei, Bandeira, é legal demais o que você tá falando, só que quando o Flamengo se tornar isso que o senhor tá falando, talvez eu nem jogue mais futebol. Mas eu torço muito que isso aconteça, porque um clube da dimensão do Flamengo tem que fazer com que as coisas aconteçam, e acabaram acontecendo. Essa é uma satisfação que eu tenho, porque são dois caras importantes, de clubes importantes, que falaram em momentos de dificuldade. Vamos lembrar o 12 do Atlético e o 12 de Flamengo. Eram momentos que não são os momentos que a gente vivenciou. E o Atlético de 2011 briga pra não cair, né? E 12 começa a virar a chavinha depois. Isso, mas porque o Calil ali, com o pessoal dele, o pessoal do apoio dele ali, já falava em fazer coisas diferentes que depois o Atlético O que você fala que pra você na época era, e você falou isso de aula de BH e de clássico, o que te chamou a atenção? Não, ele deu, por exemplo, ele conta a história do Luizinho, que jogou no Atlético e no Cruzeiro. Ele conta a história do Éder Aleixo, que jogou no Atlético e no Cruzeiro. Ele tava no poder de convencimento sobre jogar no rival. Porque o que acontece? Eu falei pra ele, Calil, a minha história no Cruzeiro não me permite, dentro daquilo que eu sou como pessoa, jogar no Atlético. Eu respeito muito o Atlético, eu aprendi o que é o Atlético morando 4 anos em Belo Horizonte. Só que a minha história no Cruzeiro não me permite isso. E ele, como um dirigente, ele vai contando a história toda do que é Atlético e Cruzeiro ao longo dos anos. E ao longo dos anos ele cita alguns nomes importantíssimos. Por exemplo, quando você fala de Luizinho e Éder Aleixo, é um absurdo. Não, o Reinaldo tem um tempinho que Reinaldo joga no Cruzeiro, Não, mas tem outros, né? Também, Paulo Roberto. E tem o Leonardo Silva, mais recente, que jogou e foi campeão. Fez o gol. Se a gente parar pra pensar, tem. Não, tem entendi. vários. Mas você falou dessa questão moral, porque você não quer jogar no rival. E não uso moral. Não uso moral, porque isso é escolha. Aham. Eu não chamo o Leonardo Silva de moral porque jogou no Cruzeiro. Não, sim, mas eu não falo em questão de moral, é uma questão de escolha. Quando eu tô num clube, eu crio uma relação com aquele clube, criei. Tanto é que eu joguei em poucos clubes. Entendi. E aprendi demais a respeitar quem tá do outro lado. E eu aprendi uma coisa que, por exemplo, para ganhar do meu time, o outro lado vai ter que correr demais para poder ganhar do meu time. Tá. E também eu tenho que valorizar uma possível derrota para um possível adversário. Então, dificilmente você vai me ver metido numa situação que eu fui lá provocar alguém. Entendi. Você vai me ver em situações que eu fui lá responder alguém. A provocar alguém, não. Entendi. Então, assim, era muito do meu pensamento, mas o que me deixa feliz depois de vários anos é que no meio da bola, eu pelo menos encontrei pessoas que me disseram algumas coisas e as coisas acabaram acontecendo. E isso pra mim é muito legal. Ah, tá. No sentido dos caras ganharam moral com você nesse sentido. Foda, legal. O que eles falaram aconteceu mesmo depois. E aí, você tem a personalidade também, você era um líder em campo e fora, mas também muito por exemplo, né? Porque você sempre foi um jogador que a galera viu dos seus times e eu acho que olhava com um olhar tipo, caralho, tem uma puta qualidade, mas ele era, por exemplo, em relação a treinamento, você não é um cara que a gente vê muita história de disciplina, nem nada disso. Isso te condiz muito com a sua personalidade mesmo. Porque o que eu vejo de qualquer local, e futebol não é diferente, o jogador é empregado do clube. Sim. Ninguém é maior que clube nenhum. Concordo. Pode ser o nome que for. Aquele clube tem uma tradição, aquilo que eu falei sobre a sociedade, uma pequena sociedade. Então ali tem regras, ali tem horários, ali tem pessoas, ali tem cargos, ali tem hierarquia. Legal. Então eu era um jogador de futebol que respeitava aquilo ali. Como eu acredito que um treinador é um funcionário do clube. É óbvio, o treinador traz, você dá que tipo de comando para aquele treinador, qual o tamanho do comando daquele treinador. Ele pode determinar regras, ele pode determinar horários. Vai ter clube que vai falar, não, cara, é tudo teu, você define. Entendi. Vai ter clube que vai falar, não, aqui funciona assim, aqui funciona desse jeito. Ou conversa, tem um clube que fala, você já viveu situações que de clube que o cara fala, não, conversa com os líderes do elenco e vê. Sim, tem clubes que você olha pro teu elenco no vestiário e tem 4, 5 jogadores pesados, de bons exemplos, que podem te ajudar. Você olha e tem 5, 6 pesados, que 3 são de bom exemplo, 3 te atrapalham. Mas quem conduz aquilo ali é o treinador, é um dirigente, é o dirigente mais o treinador. Aí depende muito do modelo que aquele clube tem. O meu Cruzeiro, por exemplo, quando eu joguei lá, tinha 2 caras que tinham a mão muito forte em cima do comando, que era o Maluf e o Benessi. Quando o Vanderlei vem, é uma terceira mão que se junta à mão daqueles caras ali. Aí vai embora.
Mas o Vanderlei já dirigiu em locais que não tinha o Maluf e o Benessi. Aí o peso da mão do Vanderlei é outro. A galera fala muito do Maluf, cara. Maluf era um fenômeno. É isso que eu ia falar. Maluf Foda, era um- fora disso. Maluf O que que ele tinha de diferente? Fenômeno. O cara era sincero, era honesto. Porque tem uma coisa em futebol que é muito pesado. Vamos lembrar, num período em que você devia meses de salário Claro, para jogadores, você planejava algo e esse algo não acontecia. Com o Maluf, não, cara. Isso aqui é uma garrafa d'água. Com o Maluf, isso aqui sempre ia ser uma garrafa d'água. Isso aqui é um telefone celular nas mãos de muita gente. Isso aqui se torna 1 litro d'água. Entendi. E como é que você faz isso num grupo que tem, sei lá, 30 jogadores? 30 jogadores mais funcionários. E personalidades diferentes. Pessoas que inflamam, pessoas que estão mais calmas. E uma coisa que é muito difícil é o seguinte, que tipo de linha nós vamos seguir? O lateral titular é muito sério, muito honesto, muito trabalhador. O lateral reserva é muito bom jogador, mas é um baita vagabundo. Como é que a gente trata disso? Você precisa dos dois. Como é que você consegue pôr os dois na linha? O Maluf conduzia bem ali, ele conseguia. Fazia muito bem, fez, tanto que ele é campeão no Cruzeiro, campeão no Atlético. Isso, eu perguntei justamente porque você falou isso do Calil. Essa época, quando ele te liga, o Maluf ainda tava no Galo, né? Eu não, acho que sim, porque o No Maluf início, é campeão da Libertadores. Não sei se o Maluf já tinha chegado no Atlético. Entendi, tá. Mas Porque eu não sabia mas- se tinha influenciado. Mas é o período do Maluf. Foi um dos melhores caras que você trabalhou, assim? Eu trabalhei com pessoas boas, mas o Maluf com certeza é um deles. E de técnico, cara, antes de a gente entrar em você como técnico, quem foi pra você os técnicos que mais chamaram a atenção com você sendo treinado por eles? Cara, eu acho assim, eu sempre olhei para a figura do treinador como um cara que pudesse me ajudar. Então, todo treinador que eu tive, eu prestava muita atenção no que o cara falava para ver se aquilo me ajudava. Ou se ele queria que ajudasse ele. Então, assim, eu tive muitos treinadores que me ajudaram e tive outros treinadores que queriam ajuda para eles. E eu consegui definir isso cedo, até por observação. Mas todos eles, sem exceção, em algum momento, eles fizeram coisas que me ajudaram. Mas o que seria ajuda pra eles? Ajuda pra eles no sentido de ser uma plataforma pra ir pra outro lugar, pra crescer, Não, pra quê? Porque, por exemplo, para mim, o papel do treinador é fazer com que o jogador melhore. Tá. Concordo. O jogador tem que melhorar na mão daquele treinador. Em algum sentido, ele tem que melhorar. Se eu trabalho 6 meses com o cara, daqui 6 meses, o jogador que tinha uma dificuldade, ele não pode mais ter aquela dificuldade. Ele tem que ter sido trabalhado para que aquela dificuldade suma. E eu tive treinadores que não, que ele estava preocupado em ganhar domingo. E para ganhar domingo, Entendi. cara, se eu precisar não evoluir o jogador tal e colocar outro jogador, tá ótimo. Eu preciso ganhar domingo. E isso é muito de quem tá em cima desse cara, que aí é um diretor, um coordenador, seja lá o nome que você quiser dar, porque cada clube tem o... Sim. Já Tem tem o um que é seu coordenador, nome, o às seu vezes é o profissional. técnico que faz tudo, né? Às vezes tá tudo englobado, tudo ali na comissão técnica. Então, assim, que tipo de treinador eu quero pro meu clube? Porque uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, às vezes você tem um treinador que tá pensando diferente do clube. Beleza, perfeito. E esse treinador, ele tá pouco preocupado com o jogador, porque ele não tem preocupação com o clube, ele quer ganhar domingo. Se o clube permite que isso aconteça, tá ok. Só que o jogador perde. Porque o jogador tá ali para ser treinado, para ser puxado, para ser estimulado. E eu dei sorte que eu tive poucos treinadores assim, né? A maioria dos meus treinadores me puxaram, me estimularam, fizeram com que eu pudesse evoluir em algum sentido. Você já ajudou como jogador, você já ajudou em relação à contratação? Não. Tipo, não, eu nem falo de apontar, mas de ligar. Os caras, Alex, você consegue falar com tal pra vir? O que você... Ou só ligava porque era seu amigo, por Não, exemplo? num segundo momento, sim. Tá. Tipo, dar no Fenerbahçe falar com um brasileiro. Tá tentando te contratar, você, puta, tá preocupado. O treinador ou o dirigente virar pra mim, Alex, fala com ele e conta como é que tá aqui. Entendi. Cara, aqui funciona assim, funciona assado, tem dificuldade aqui, dificuldade ali. Mas o que acontece muito é o caminho inverso. Você tá no local, o cara te liga e fala, pô, me ajuda aí no clube, do meu comportamento, de como eu sou, de como eu posso ajudar. Mas eu nunca fiz diretamente nesse sentido.